Nossas únicas limitações são aquelas que estabelecemos em nossas próprias mentes. Napoleão Hill. Hoje eu quero falar com você sobre o mindset, que nada mais é do que a forma com que nós pensamos ou reagimos em determinadas situações. Eu quero te mostrar durante esse vídeo como é perigoso ter um mindset rígido. E até o final do vídeo eu vou te mostrar duas ferramentas utilizadas pela programação neurolinguística para que você saia do mindset rígido e venha para o mindset flexível. E eu também vou te mostrar dois fatores que podem ser diferenciais para que você saia do mindset rígido e venha para o mindset flexível. Bom, meu nome é Rafa Costa e eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito ainda, deixar o seu like aqui e comentar aqui no final desse vídeo para mim saber se esse conteúdo foi importante para você, se agregou algo na sua vida, para que eu possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Em 2017, uma psicóloga americana e professora de Stanford chamada Carol Dweck lançou um livro chamado Mindset. E nesse livro a Carol ela estabelece dois tipos de mindset predominantes, que é o mindset rígido e o mindset flexível, que nada mais é do que a forma como nós pensamos ou reagimos a determinadas situações. Pessoas que têm um mindset rígido, segundo a Carol Dweck, são pessoas que têm uma dificuldade em aprender novas habilidades. Essas pessoas elas acreditam que todas as pessoas que são habilidosas, que dominam um determinado tipo de habilidade, essas pessoas foram agraciadas por um dom dado por Deus. Então eles acreditam que o esforço, a repetição espaçada e as horas dedicadas para aprender uma habilidade não significam nada se essa pessoa não tem um talento dado por Deus, um dom natural. Então essas pessoas, elas, quando tem uma determinada dificuldade em uma determinada habilidade, elas simplesmente não se esforçam para que essa habilidade seja dominada. Então vamos pegar o exemplo aqui de uma criança que teve dificuldade em matemática, tá? E aí essa criança cresce tendo dificuldade em matemática. E aí ela entra na zona de mindset rígido. Então ela acredita que a matemática não é para ela. E ela começa a falar essas frases durante a adolescência e até na fase adulta. Então ela fala assim, eu não gosto de matemática, a matemática não é para mim, a matemática é uma matéria muito difícil de se aprender. E quando essa pessoa fala isso, o nosso cérebro, ele registra essas informações e ele começa a criar uma barreira natural, como se a matemática fosse um inimigo ou algo que vá consumir muita energia e que seja um desperdício de tempo. E o nosso cérebro, ele é um economizador nato de energia, ele é uma máquina de sobrevivência. Então, se alguma coisa te suga muita energia e te traz muita dificuldade ou muita dor, o seu cérebro ele vai fazer com que você tente evitar isso ao máximo. E aí, quando você repete para o seu cérebro que a matemática é algo muito difícil, que você não consegue dominar, que você não tem talento para lidar com a matemática, o seu cérebro ele te apoia. E ele fala, realmente, então a gente nem vai tentar entrar na zona da matemática. E é muito perigoso você ficar operando nessa zona de mindset, porque você pode chegar em determinada fase da sua vida que você precisa ter uma determinada habilidade e que essa habilidade ela está travada pelo teu mindset. Então, para você destravar essa habilidade, você primeiro vai ter que destravar o mindset ou ir para a próxima zona de mindset, que é o mindset flexível, tá? Bom, o mindset flexível, ele é o contrário do mindset rígido. As pessoas que têm um mindset flexível, elas entendem que nenhum tipo de habilidade é impossível de ser dominada e que as habilidades que elas não dominam é porque elas não dedicaram tempo de treino e horas o suficiente em cima daquelas habilidades. Essas pessoas que têm um mindset rígido, elas também, um mindset flexível, elas também acreditam num dom e um talento nato dado por Deus, mas elas acreditam que o dom e o talento pode ser superado pela disciplina e a repetição. Então eles entendem que se a pessoa tem um dom e tem um talento natural, mas essa pessoa não trabalha a disciplina, essa pessoa não trabalha a repetição, aquela pessoa que não tem o dom e o talento natural, mas que trabalha a repetição e que trabalha a disciplina, vai ultrapassar essa pessoa que tem o dom e o talento natural. Tá? 100% dos atletas de elite atuam na zona do mindset flexível, porque eles entendem que quanto mais treino, melhores eles vão ficar. E nós temos vários exemplos de atletas, né, que são exemplos de mindset flexível, como o Kobe Bryant, o Michael Jordan e o Michael Phelps, que foi considerado o atleta mais disciplinado do planeta. Ele treinou mais de 365 dias sem falhar. Isso que você ouviu. Ele
passou mais de um ano treinando todos os dias sem falhar, Natal, Ano Novo, feriado, todos os dias. Então ele foi considerado o atleta mais disciplinado do planeta. As pessoas que operam no mindset flexível, elas entendem que quanto mais tempo elas dedicarem para aquela atividade, melhor elas vão ficar naquela atividade. Existem pesquisas que dizem que para você se tornar um especialista em determinada área, você vai ter que estudar essa área e praticar essa área em torno de 10.000 horas para você se tornar um especialista nível 1. Então se você quer ser uma pessoa que toca violão muito bem ou que toca piano muito bem, se você dedicar 10.000 horas, né, nessa atividade, a tocar piano, tocar violão, você vai se tornar um especialista nível 1. Tá? E agora eu quero falar para você, já que você conhece agora o mindset rígido e o mindset flexível, eu quero te ensinar duas ferramentas da programação neurolinguística que podem te ajudar a sair da zona do mindset rígido e entrar na zona do mindset flexível, tá? E se você está operando no mindset rígido, essas ferramentas vão te ajudar a você conhecer um pouquinho, né, sobre o que está acontecendo aí e como que você vai fazer para sair dessa zona de rigidez e entrar na zona flexível. Bom, a primeira ferramenta que eu quero te apresentar é o autoconhecimento, o autoanálise, tá? Essa habilidade que você tem uma trava para aprender ela pode ser por dois motivos, que realmente você não dedicou horas o suficiente para aprender essa habilidade, ou pode ser um motivo um pouquinho mais profundo, como por exemplo um trauma que você desenvolveu que te impeça de dominar essa habilidade, tá? Então vamos voltar lá no exemplo da matemática. Imagina uma criança que tinha um professor de matemática que era muito grosso, que era muito estúpido, ou que determinada vez deu uma bronca nessa criança muito grande dentro da sala de aula. E essa criança, ela criou um gatilho na mente dela. E esse gatilho, ele fez o quê? Ele interligou o professor, que é uma má pessoa, com aquela matéria. Então o cérebro fala o seguinte, o professor e a matéria é algo que nós não temos que lidar daqui para frente. Então você começa a criar esse trauma e aí esse trauma vai passando. Você primeiro é uma criança e aí você continua com aquela dificuldade em matemática, tá? E aí você vai subindo e se torna adolescente e depois você se torna um adulto. Então a autoanálise, ela vai servir para mostrar para você o que realmente está acontecendo. Então se você tem um trauma, você tem que ir lá atrás e fazer essa autoanálise e se perguntar, será que esse fato realmente é grande o suficiente para fazer com que eu não aprenda essa habilidade, sendo que várias pessoas ao meu redor, inclusive pessoas que possam ter um QI menor do que eu, dominam essa técnica e dominam essa habilidade, e independentemente do trauma que você tenha ou do que tenha acontecido lá atrás, eu te garanto que ele não é forte o suficiente para travar você em agariar, né, e conquistar essa nova habilidade. Então o autoconhecimento é muito interessante porque você vai entender o que realmente está acontecendo. Se isso realmente é uma falta de habilidade, né, de treino, né, de consistência, ou se isso pode vir a ser um trauma que ocorreu lá atrás e que está te travando, que está deixando você, está te impedindo de avançar para o próximo nível em dominar essa habilidade, tá? A segunda ferramenta que eu quero te mostrar aqui é a visualização. Beleza? Então imagina que você passou a sua vida toda falando para você que a matemática é chata, a matemática é difícil, a matemática não é para você e você não tem um dom e um talento para a matemática, tá? O que você fez? Você já inseriu imagens no seu cérebro e repetiu isso tanto para o seu cérebro que ele leva isso como uma verdade plena, tá? Então, existe até uma frase nazista, né, que diz que é mais ou menos que uma mentira repetida por 1000 vezes se torna uma verdade. É algo mais ou menos assim, tá? O nosso cérebro, ele entende da mesma forma. Quando você começa a repetir muito uma coisa para ele, dizer que você não dá conta, dizer que aquilo é difícil, dizer que aquilo não é uma habilidade que você tem, ele começa a entender isso como verdade e ele vai agir, né, conforme a verdade que você disse para ele. Então, você vai ter muita dificuldade, se você passou a vida toda dizendo isso para você vai ter muita dificuldade em sentar e simplesmente começar a estudar matemática, falar, agora eu gosto da matemática, né? Então você precisa usar algumas técnicas, algumas ferramentas que facilite essa entrada inicial, que vai ser bem dolorosa, mas que também não é uma coisa insuperável, tá? E aí que entra a visualização utilizada na programação neurolinguística. Você pode utilizar essa visualização para se visualizar executando essa tarefa.
e mostrando para o seu cérebro que aquela tarefa pode sim ser executada. Então você começa a reverter aquelas informações que você deixou registrada lá na caixinha do seu cérebro, tá? Então é muito interessante a visualização, porque você pode realmente se ver realizando aquela situação, se ver realizando executando aquela habilidade. Então vamos voltar de novo ao caso da matemática. Você pode tirar alguns minutos por dia, de 10 a 15 minutos, e se imaginar sentado em uma mesa, fazendo cálculos matemáticos e acertando aqueles cálculos, acertando questões de concurso, de vestibular, eu não sei qual é o seu foco, mas mostrando isso para o seu cérebro, tá? O nosso cérebro, ele não entende o que é realidade e o que não é realidade, entende? Então, quando você tem um pensamento muito forte, tá? Ele realmente não sabe se aquilo é real ou se aquilo não é real. E isso é tão verdade que daí vem a fobia, né, das pessoas em ter medo de alguns bichos, alguns insetos. Então é só você imaginar assim, por exemplo, uma pessoa que tem medo de barata, tá? A barata, ela não é um bicho venenoso, é um bicho nojento, asqueroso, né? Mas ele não faz mal, ele não consegue te fazer um mal muito grande como um leão, por exemplo, né? Então a visualização da pessoa em relação à barata, o medo que ela tem, ele intensifica aquele bicho. Ele faz com que a barata se torne um bicho muito maior, muito mais perigoso, né, que realmente vire um monstro. Ou seja, o cérebro da pessoa, ele não consegue distinguir que você é não sei quantas mil vezes maior do que aquele bichinho, e que uma sandalhada você consegue matar aquele bicho. Então o que ele faz? Ele simplesmente age como se aquele bicho fosse o maior animal do planeta, fosse um bicho que realmente possa vir te matar só numa olhada, né? Então ele não entende o que é pensamento, né? E o que realmente é realidade. Então, geralmente esse medo da barata, a pessoa ela teve um trauma na infância, ou alguém gritou quando ela chegou perto de uma barata, e ela começou a dizer para o cérebro dela que aquilo é perigoso, que aquele bicho faz muito mal, que não pode chegar perto daquele bicho, que quando vê aquele bicho tem que acionar os gatilhos, né? Preparar a adrenalina para poder fugir, tá? Então isso acontece demais. Então, quando você entra nessa parte de visualização, você está retreinando o seu cérebro a entender que aquela matéria ou aquela habilidade que você gostaria de dominar, ela não é tão difícil assim de dominar, que você realmente pode executar. E aí você começa na visualização e depois você vai entrando na parte da execução. E aí quando você for para a parte da execução, isso vai se tornar algo muito menos doloroso, tá? Eu me lembro que teve um juiz federal, né, que o nome dele é William Douglas, que ele reprovou numa determinada matéria em um concurso para a magistratura, e eu me lembro que ele falou que quando ele reprovou nessa matéria, se eu não me engano foi por 5 décimos, e ele ficou revoltado com aquela matéria, né? Porque realmente era uma matéria que ele não gostava, era uma matéria que ele tinha muita dificuldade. Então, para o próximo concurso, ele sabia que ele tinha que dominar aquela matéria para ser aprovado. Então, o que ele fez? Ele começou a repetir para o cérebro dele que ele amava aquela matéria. Ele começou a enganar o sistema do cérebro dele. Ele falou assim, eu amo essa matéria, eu gosto dessa matéria, eu aprendo essa matéria com muita facilidade, né? Eu domino essa matéria. E ele começou, de fato, a estudar aquela matéria, e aí ele conseguiu ser aprovado no próximo concurso da magistratura, tá? Então, é muito interessante que você trabalhe a visualização para você, antes de você querer dominar essa nova habilidade que você tem um pouquinho de dificuldade, nem essa dificuldade toda, e você fica colocando aí como se fosse um monstrão, tipo a barata, beleza? A próxima dica que eu te dou, e a terceira dica, é o seguinte: para você dominar essa habilidade, é interessante que você tenha um bom treinamento, um bom mentor, tá? Vamos voltar de novo no caso da matemática. Se você quer dominar a habilidade, você já decidiu, já começou a fazer visualização, mas você senta e pega um livro de matemática e começa a ler o livro de matemática, dificilmente você vai conseguir aprender a matemática. Então você precisa ter um bom mentor que já passou por esse caminho, já sabe quais são as dúvidas que você vai ter, e esse mentor vai te ensinar como que você resolve os problemas de uma maneira muito mais simplista, muito mais fácil, e ele vai fazer com que você economize muito tempo e muita dor estudando a matemática, tá bom? Então essa é a terceira dica. E a quarta dica, e assim, essa dica é a de ouro e não tem como fugir dela, é que você vai ter que executar, tá? Você vai ter que colocar a mão na massa para treinar essa nova habilidade. Se você quiser virar um professor de matemática e especialista, vão ser 10 mil horas. Agora, se você não quer virar um professor, se você simplesmente quer aprender essa habilidade,
vai ser umas 300 horas aí, umas 400 horas e tá tudo certo, tá? Mas o importante mesmo é que você coloque a mão na massa e que você crie disciplina de trabalhar e treinar essa nova habilidade diariamente, que ela entre dentro da sua rotina. E se você quer entender como é que faz para criar uma rotina, eu vou deixar aqui em cima um card falando para você sobre hábitos, como que você cria hábitos, tá? Para você manter um ritmo e de execução que seja constante, né? Que um hábito também tem muito a ver com disciplina. Então vou deixar esse vídeo aqui em cima para você estar olhando e depois tá treinando essa habilidade, começar a criar esse hábito para que você realmente vire um especialista nível 1 dessa nova habilidade que você vai dominar, que eu tenho certeza que você vai dominar. Bom, a gente vai ficar por aqui. Eu vou pedir para você novamente se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda. Pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo. E aqui eu vou deixar o meu Instagram para você me seguir lá, porque lá também tem muito conteúdo de qualidade. E lá também você pode interagir comigo aí diariamente. Quem sabe a gente não troca um papo lá pelo direct, tá ok? Então eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência até o final desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Abração do gigante.